Você acabou de entrar no universo literário e ouve as pessoas falando de leitor beta, leitor crítico, leitor sensível e se sente meio perdido? Esse vídeo foi feito pensando em você. Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de escrita. No vídeo de hoje, além de falar um pouco sobre esses termos, o que são esses termos, eu vou falar um pouco qual é a utilidade de cada um desses tipos de leitores e o que o autor pode esperar de cada um deles. Primeiro vem a alegria de descobrir um universo inteiro de histórias que não só não ferem seus valores, como abençoam você, abençoam seu coração. E depois vem aquele estranhamento de não entender exatamente do que as pessoas estão falando, as siglas, os nomes que dão. E não se preocupe, isso é normal. Quando a gente entra num novo grupo, entra num novo universo, às vezes a gente demora algum tempo para se habituar a essa linguagem. E eu tô aqui para ajudar nisso também. Então, se tem algum termo que te é estranho ainda no universo literário, já aproveita a seção dos comentários para você colocar aqui, que quem sabe a gente já faz outros vídeos sobre eles, esclarecendo cada um desses pontos. E hoje nós vamos falar de leitor beta, leitor crítico e leitor sensível, que são recursos que os autores podem utilizar para aprimorar as suas histórias, para trazer mais profundidade a elas. São recursos obrigatórios? Você tem que ter um leitor beta, tem que ter um leitor crítico, tem que ter um leitor sensível? Eles não são recursos obrigatórios, mas são muito importantes, né? Eu considero fundamentais para que você tenha mais aprofundamento na sua história, tenha mais camadas dela. Eles são recursos que ajudam muito na questão da qualidade da sua história. Quando o primeiro rascunho fica pronto, não acabou o trabalho do autor, não é só mandar para revisão de português, mandar fazer uma capa, diagramação e publicar na Amazon. Pelo menos não se você quer um livro de qualidade, né? E aqui eu vou abrir um parênteses com relação a essa questão da qualidade. Não significa, eu não estou dizendo que você só pode publicar o livro se ele estiver absolutamente perfeito. Não é a questão de perfeição, mas a questão de buscar a excelência, né? Aqui eu estou falando para autores cristãos. E é importante que o nosso objetivo, que o nosso propósito com a escrita seja entregar uma coisa que honre ao Senhor, entregar uma história que glorifique o nome do Senhor. Então a gente tem como base a questão da excelência, a gente precisa apresentar uma coisa de excelência ao Senhor primeiramente. E é claro que a gente precisa entender que o que a gente consegue entregar de nível de excelência em fases diferentes da vida varia, né? Mas qual é o excelente que você pode entregar hoje? Qual é o melhor trabalho que você pode entregar hoje? Não em termos de perfeição, mas quais são os recursos que você consegue mobilizar para fazer uma boa história? Ah, poxa vida, eu não tenho recursos agora para fazer uma revisão de português. Então vamos esperar um pouquinho mais? Vamos estudar, então, português? Vou fazer isso sozinho? Vou estudar muito mais a língua portuguesa para garantir que não tenham falhas nesse ponto na minha história? Quais são os recursos que eu vou despender para garantir essa qualidade, garantir essa excelência, né? Mas, ok, isso é um tópico todo para outra conversa aí com os autores, né? Mas dentro dessa questão de excelência e de qualidade, entram leitura crítica, leitura sensível, leitura beta como parte dessa composição, para garantir a excelência, para buscar a excelência. Esses tipos de leitores são pessoas que vão ter acesso à sua história antes dela ser publicada, né? É um auxílio para que você identifique furos, problemas de enredo, problemas no personagem, problemas às vezes até de linguagem mesmo, que deixou a mensagem nublada demais para ela ser bem compreendida para o seu leitor. Então, ele é um auxílio já nessa fase anterior à publicação. E aí, quando a gente fala dessa excelência, a leitura beta, a leitura crítica, a leitura sensível, ela entra como um componente disso, né? Entra como uma ferramenta para você aprimorar a qualidade da sua história. Porque são leitores que vão ter acesso à sua história antes dela ser publicada e vão te ajudar a lapidá-la, deixar ela melhor para a publicação. O leitor beta vai te ajudar com relação à questão da aderência ao público, né? Então ele é geralmente alguém muito parecido com o seu público, alguém que conhece muito bem o seu público e vai poder dizer se essa história vai ser bem aceita no meio dele ou não. Então, por exemplo, se você está escrevendo uma história para adolescente, ou vai ser um adolescente ou alguém que trabalha com os adolescentes, que conhece a linguagem, conhece os dilemas, conhece todo o ambiente ali do adolescente para saber se essa história vai ser bem aceita dentro desse público. Então, o leitor beta, ele vai estar bem relacionado a essa questão de público, para você testar o público da sua história.
O leitor crítico, geralmente, ele é mais especializado na construção da história, então ele vai pensar na questão estrutural, mais do que pensar se é uma boa história ou não, se ela tem uma boa aderência com o público ou não, porque ele pode ter esse olhar também. Ele vai olhar como está a estrutura da narrativa. Ela faz sentido dentro do gênero literário que ela propõe, né? Ele tem uma boa construção de personagens, a voz dos personagens, ela tá muito parecida, ela tá distinta, ela tá clara, o arco dos personagens está sendo bem feito, a mensagem está sendo transmitida de uma forma clara em cada uma das cenas, há um desencadeamento lógico da história, então ele vai analisar criticamente como está a sua história, quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos fortes e quais são as fragilidades da sua história, o que você pode aprimorar para entregar mais qualidade nela. Então ele vai olhar os aspectos mais técnicos mesmo com relação à criação da sua história. E o leitor sensível, ele é, como diz o próprio nome, um leitor que vai ser mais sensível a algum aspecto específico que você acha importante ou que é fundamental para a sua história. Então tem um protagonista que tem uma condição específica ou uma profissão específica que vai ser muito fundamental para o enredo, é bom que você tenha um leitor sensível que possa te dar luz a como funciona esse ambiente, né? Eu tenho um personagem que é um advogado e a história vai se passar a maior parte dentro do ambiente jurídico, eu preciso de alguém que conheça bem esse ambiente, tanto para apontar as forças como as fraquezas da minha construção ali da história, como para dar insights importantes para o meu personagem, né, para a construção da personalidade do meu personagem e tudo mais. Pode parecer uma questão menor, mas não é, porque um leitor que for sensível àquele tópico também, ele vai identificar alguma inconsistência que vai atrapalhar a experiência dele da história inteira. Então, se você consegue ajustar aquilo, você garante a experiência de leitura para os personagens que se identificam na mesma situação ali do seu protagonista ou do cenário que você estabeleceu. Então, o leitor sensível, ele pode ser um recurso muito importante para a sua história também. Então, esses são os pontos essenciais, mas vamos falar um pouco dos aspectos práticos também, né? Para os autores, mais do que você falar, vou chamar alguém para fazer leitura crítica, ou leitura sensível, ou leitura beta, porque todo mundo fala que precisa, não é isso, né? Você precisa entender porque, objetivamente, a sua história precisa daquele olhar em específico. Então, por exemplo, poxa, eu não tenho nenhum adolescente à minha volta, eu tive uma ideia que é para o público adolescente, fiz toda uma história disso, eu preciso de um leitor que possa me ajudar com relação a esse público. Então, vou escolher alguém, ou que seja um influenciador que trabalhe com adolescentes, ou que seja um líder de adolescente, alguém que vai me ajudar a lapidar essa história para esse público. Então, eu vou escolher um leitor beta dentro desse público. Então, ele vai precisar pensar de uma maneira muito estratégica para a história dele, quais são os recursos que ele precisa mobilizar. Em Como um Dia Ensolarado Após o Inverno, que é meu primeiro livro, eu tive uma gama bem variada de leitores nesse sentido, em parte porque eu queria cobrir a minha insegurança de estar publicando ali a minha primeira história. Então eu tive leitores beta que gostam de romance para validar essa questão de público, né, de aderência com o público, uma leitora beta que não gostava, não estava habituada, na verdade, a ler ficção, para ver se a história teria esse aspecto de chamar a atenção, e uma que nem está habituada a ler, que nem gosta de ler, para ver também essa questão de atração, né, o potencial de atração da história. Mas ela tinha as mesmas características do público que eu queria atingir de toda forma, então está dentro ali do campo de leitura beta. Para leitura crítica, eu peguei uma escritora bem experiente, que estava habituada a olhar os aspectos técnicos de cada história. E para leitura sensível, uma mãe de adolescente, que poderia olhar bem esses aspectos, tanto do relacionamento da Fernanda com o filho dela, como o comportamento do Pedro. O filho dela tem uma idade próxima do Pedro, então comportamento, linguagem, para validar essas outras questões. E ainda para avançar nisso, eu também convidei uma leitora que não gosta de romance, porque eu queria justamente que ela conseguisse ver pontos de fragilidades que uma leitora de romance ignora com mais facilidade, né? Se a gente, como leitora de romance também eu posso dizer, se a gente está muito envolvida às vezes com o personagem, a gente tende a ignorar um ponto ou outro, porque a gente quer ver como a história vai terminar, a gente quer ver como o romance vai acontecer ali.
mas eu queria alguém que não suavizasse esses pontos, pegasse e apontasse mesmo como falhas para que eu pudesse corrigir. E funcionou muito bem, foi uma experiência muito boa e eu consegui chegar no resultado que todo mundo está elogiando tanto e é uma história que eu tenho bastante orgulho de apresentar para as pessoas. Para o segundo livro, que o título ainda é segredo, eu tive 3 leitoras betas que estão bem familiarizadas com o universo do livro e são amigas escritoras, então elas já davam uma ajudada com relação à questão da estrutura de história. Um leitor sensível que tem a mesma profissão do Rafa, então ele me ajudou, embora eu tenha experiência de trabalho com startups, então a estrutura geral do trabalho eu sabia fazer, mas eu queria mesmo aplicar as questões de TI ali, de tecnologia de nuvem, que é a especialidade dele. Então eu tive esse leitor sensível da mesma área, de uma área muito próxima, na verdade, do Rafa, para me ajudar a lapidar essas questões de profissão e de rotina, como seria ali. Então tive esse leitor sensível para ajudar nessas questões de lapidação. E o maior leitor crítico de todos, que é o meu marido, que fica fazendo diversas perguntas sobre diversos pontos da história para me ajudar a lapidar. Agora, na verdade, eu estou esperando o retorno de mais 2 ou 3 leitoras beta para, inclusive, já pegar todas as coisas que eles já apontaram e que eu já percebi que precisa mudar na história, fazer toda uma nova edição, e aí talvez eu passe por mais 1 ou 2 leitores beta para fazer ali o fechamento final, né? Ver se ficou alguma ponta solta. Eu sempre gosto de fazer esse processo, eu fiz no primeiro livro também, depois de fazer todas as alterações, passei por uma nova rodada de leitor beta, porque eu não queria que a visão ficasse nublada por quem já conhecia a história. Então eu queria alguém que tivesse um olhar fresco sobre a história para poder ler de novo e aí ver se apontava mais alguma ponta solta, mais algum ajuste para fazer ou não. Então eu pretendo fazer a mesma coisa nesse segundo livro. E aí depois de tudo isso é que o livro vai para revisão, diagramação e aí sim ele vai ser publicado. Claro que aí assim, ele vai para revisão e eu vou ler de novo. Aí ele vai para diagramação e eu vou ler de novo. E aí vai finalmente para a publicação, vai chegar aí para todo mundo poder ler o livro 2. Então você entende que é um processo, né? Ele é trabalhoso? Todo trabalho é trabalhoso, né? Vamos desapegar dessa questão de, ai não, mas aí vai dar muito trabalho, ai, mas aí vai demorar muito tempo. Lembra que o seu propósito é entregar uma coisa de excelência, entregar uma história de excelência, né? Você precisa trabalhar com zelo a mensagem que você quer entregar. Então, vamos trabalhar com zelo a mensagem que você tem que entregar, né? Ponto final. Vamos deixar isso já bem claro, bem amarrado. Então, não se prive de passar pelos processos que precisam, né? Você vai amadurecer a história, você vai amadurecer a mensagem e vai entregar algo melhor no final. Você vai ter a contribuição desses olhares externos e vai aprimorar no final, vai entregar algo melhor no final. Então, não abra mão de passar por esses processos. Você entende que cada coisa tem o seu objetivo, cada coisa tem o seu lugar. Então, do leitor beta, você vai esperar esse tipo de retorno, né? De se a história tá boa, os pontos que ficaram confusos, o que ele gostou, o que ele achou que podia melhorar, se ele ficou curioso para saber mais sobre algum personagem. São esse tipo de coisa que você vai procurar. Do leitor crítico, você vai esperar que ele traga questões de estrutura, quais são os pontos fortes, quais são os pontos frágeis da sua história, né, e de como melhorar. E atenção aqui, toma cuidado com o leitor crítico que quer mudar a característica da sua escrita, porque a história é sua, a mensagem é sua e não dele. Então, não é para ele querer mudar a forma com que você fala todas as coisas, né, como se tudo que você escrevesse está errado, né, toma um pouco de cuidado com isso. Tentar separar o que é questão mesmo estrutural que você precisa mudar e o que é coisa só de linguagem, que é uma coisa de escolha sua e não dele, né? Precisa tentar tomar cuidado também com relação a isso. E do leitor sensível, você vai esperar que ele valide alguns aspectos importantes da sua história e até ofereça alguns insights de como aprimorar, de como dar profundidade ali ao seu personagem ou ao seu ambiente em que o personagem está inserido. Agora, um ponto de alerta muito importante: não importa o quão conhecidos, o quão próximos sejam seu leitor beta, seu leitor crítico, seu leitor sensível, faça um termo de confidencialidade. Ele protege você e a sua história. Tanto faça o registro de direito autoral da sua história antes, a história está pronta, está no rascunho ali, mas está pronta.
faz o registro de direito autoral. Isso te protege de alguém dizer que teve a ideia de história primeiro, de sair lá e publicar primeiro. Você já tem o registro do direito autoral feito. Então, você pode fazer isso pela Câmara Brasileira do Livro, sai em coisa de 2 horas o registro, é muito rapidinho. Então, vale a pena você fazer esse registro da ideia antes de você partir para a leitura beta, antes de você partilhar com qualquer pessoa. E aí fazer um termo de confidencialidade mesmo, que a pessoa declara que ela recebeu o arquivo de você e que ela se compromete a não divulgar nenhuma parte do arquivo, não falar de nenhuma forma sem a sua autorização, sabe? Faz um termo, por mais simples que seja. Tem plataformas que você pode submeter para assinatura online, fica bem rapidinho de fazer. Eu uso a plataforma da Authentic, é super rápido de fazer, você coloca ali o termo, coloca os dados da pessoa, a pessoa assina digitalmente e o documento já fica ali guardado para você. Aí outra questão é onde eu encontro cada um desses leitores. Geralmente na sua própria comunidade ou em comunidades de leitores, né? Até os próprios influenciadores literários podem fazer esse papel, e aí você não estranha se os influenciadores literários quiserem cobrar pela questão da leitura beta, né? Por quê? Porque a leitura beta de um leitor comum, ela vai estar concentrada nessa questão de público, no sentido de gosto da história, fiquei curioso para saber tal aspecto, isso daqui foi interessante, isso daqui eu fiquei querendo saber mais. Mas o influenciador literário, ele tem um conhecimento mais amplo com relação ao público. Então ele vai saber, olha, isso é uma questão para o público, isso não é uma questão para o público, isso daqui é uma falha de linguagem que vai ser importante, vai dificultar a compreensão, vai dificultar a aderência ali no público. Então ele vai identificar outros aspectos de uma forma mais específica do que um leitor beta geral faria. Então, você vai precisar avaliar a necessidade. Não, um leitor beta geral já me ajuda? Então, tá bom. Então, num grupo de leitura, alguém que tiver disponibilidade para ler seu livro já vai te ajudar. Ou então, não, eu preciso de alguém que conheça muito bem um público específico que eu nunca escrevi para ele, que eu não tenho nenhum contato. Vale a pena você procurar um leitor beta que seja mais especializado, que seja mais cuidadoso com esses aspectos. Leitura crítica, me coloco à disposição para vocês, eu ofereço o serviço de leitura crítica e eu observo exatamente esses aspectos, né, de como está a estrutura da história, como está a apresentação dos personagens, como está o avanço da jornada de cada um deles, como está a voz deles, a consistência interna e externa da história, plausibilidade, tem muita coisa de plausibilidade que eu pego no pé dos autores que estão comigo, que eu falo, tá, ok, você tem essa lógica do universo, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Tem uma autora que falou que ela teve um sonho com uma ideia de história ali, e que ela acordou fazendo um monte de porquê, um monte de perguntas de porquê. Ela falou, eu fiquei com você na minha cabeça, né? Porque a ideia realmente é aprofundar nessa estrutura, ter mais qualidade, mais estrutura, mais substância para essa história. Então, você pode entrar em contato comigo por e-mail ou mesmo pelo Instagram e a gente faz um orçamento específico para a sua história. E para o leitor sensível também, você pode ver pessoas dentro da sua comunidade que estão sensíveis a esse tema que você quer trabalhar. Então, é alguém que seja um amigo que seja advogado, um amigo que seja médico, e que tenha disponibilidade de ler a sua história também, né? Tem essa questão também. Então, ver pessoas que são sensíveis ao tema que você vai trabalhar. Eu queria falar com um tema relacionado à comunidade surda. Que pessoas da comunidade surda você tem que possam ler o seu livro e validar esses pontos para você? Então você vai investigando nos seus entornos, investigando nas pessoas que você conhece, quem pode fazer esse tipo de apoio para você. No geral, o que vai acontecer é que com o tempo você vai construir o seu próprio grupo de leitores beta, crítico e sensível. Você vai ter a leitura crítica que você já gosta de trabalhar e que está habituado já com a linguagem das suas histórias, vai te ajudar a extrair o melhor dessas mensagens, né, a transmitir o melhor possível dessas mensagens. Você vai ter ali uma comunidade de leitores que você consegue identificar quem pode fazer a leitura sensível mais facilmente para você. E também a comunidade de leitores beta que você já teve o melhor retorno, né? Especialmente se você escreve sempre para o mesmo público, esses leitores beta vão se repetir com o tempo.
Então você vai construindo a própria comunidade ali. Se você gostou do conteúdo, já lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e manda esse vídeo para todos os seus colegas, leitores e escritores, para saber um pouquinho mais sobre esses termos. E lembra de escrever nos comentários outros termos que você tem curiosidade de saber ou algum ponto que você queria esclarecimento desse vídeo mesmo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, fique com Deus e até a próxima!